Boa tarde a todos, dou as boas-vindas, agradeço a vossa participação em mais um webinar do Grupo Porto Forte e mais uma vez sobre o tema África. Hoje teremos um webinar relativamente curto, de curta duração, a que chamamos um café com sabor à África, mas que vem já na sequência de outros webinars que temos feito e outros que iremos desenvolver nos próximos meses. Em cima sempre do tema África, das oportunidades que a África traz para as nossas empresas, para os nossos países, e eu, como diretor do Grupo Porto Forte, tenho de facto feito uma aposta muito particular no mercado africano e daí vos convidar a assistir hoje àquilo que nós temos para vos apresentar. Hoje contamos com a participação de dois convidados, de dois ilustres convidados, o Marcelo Soares, que é o responsável administrativo e financeiro do grupo Queiroz Galvão em Angola, que tem uma vasta experiência em África, com projetos ligados a infraestruturas, a construção, tem já muitos anos desta rodagem e que com certeza depois ele próprio os irá apresentar as suas experiências, as suas dificuldades e também, com certeza, focar nas oportunidades que a África nos traz hoje e nos próximos anos. Teremos também connosco, e o que nos apraz muito, o Danilo Castro, que é vice-presidente do Standard Bank Brasil, uma entidade financeira que especializada em apoiar as empresas nos negócios com a África, não é? Portanto, o Danilo terá a oportunidade de explicar quais os instrumentos, os mecanismos que o Standard Bank pode oferecer às empresas no sentido de apoiar os negócios com a África e falará também um pouco das oportunidades que a África nos traz. Então, nós vamos dar início. Agradecer mais uma vez aos dois oradores que estão comigo, ao Marcelo e ao Danilo. E eu vou manter só num caminho para sermos mais breves e mais focados. Vocês, todos vós devem saber, não é, que em África cerca de 50% da população tem menos de 20 anos. Ou seja, tem um potencial de população ativa tremendo, não é? Também muitos saberão que, por exemplo, usando o outro extremo, no continente europeu, nós temos cerca de 20, 22% de jovens. Estamos a falar de uma diferença de 20, 22% para 50%. Este é um problema que hoje já se reflete e talvez já alguns tenham visto alguns estudos, quer da Alemanha, quer da Holanda, em relação às carências de mão de obra que existem, de mão de obra especializada que existem na Europa. Isto é um problema para os próximos 30 anos. E este é um problema que naturalmente tem impacto nos negócios e onde fazer os negócios, ou seja, num futuro muito próximo, não existindo mão de obra ativa e especializada na Europa, coloca-se um problema. Só há dois caminhos, ou trazer mão de obra especializada para a Europa, que é um caminho que nós fazemos também, nós ajudamos, o Grupo Porto Forte trabalha nessa área, mas um outro caminho, se calhar muito mais viável e muito mais sensato, será, ok, aquilo que eu produzia até hoje aqui na Europa para exportar para determinado país, se calhar faz sentido eu começar a pensar que eu terei que ir onde a mão de obra qualificada estiver. E o que é que isto tem a ver com a África? Tudo, não é? Com esta mão de obra jovem que a África tem, com certeza nos próximos 20, 30 anos, muitas empresas, muitos negócios migrarão para o continente africano. Associado a todos os recursos naturais que todos conhecemos que a África tem, que nem sempre foram bem aproveitados, mas esta é uma máxima, um pilar de mudança para os próximos 20 a 30 anos. Temos aqui uma ideia de que é que estamos a falar, por exemplo, da África Ocidental, especificamente para as empresas brasileiras, para o mercado brasileiro.
A África Ocidental ainda é muito pouco explorada. Há muito poucas empresas brasileiras na África Ocidental, e aí o Marcelo poderá depois confirmar isso e dizer da sua experiência, né? Mas nós temos aqui uma breve descrição dos países que fazem parte da CEDEAO, e onde se destacam alguns, como por exemplo a Nigéria. A Nigéria é de facto um país com grande potencial, bem secundado por Costa do Marfim, por Gana, enfim, alguns países que são muito interessantes. Para terem uma ideia, eu penso que muitos pensarão que o país africano com o maior PIB que seria a África do Sul, mas não é. Como poderão ver neste slide, a Nigéria tem claramente o maior PIB de África, não é? E os crescimentos que nos últimos anos temos assistido na África Ocidental, temos países a crescer a 6, 7, 8% ao ano, o que eu diria que são taxas de crescimento a nível da China, não é? E que, portanto, refletem o potencial que há em termos de negócio nestes países. Estou a passar alguns slides porque são bastantes e assim vamos diretamente. Aqui poderemos ver, por exemplo, um número interessante em relação aos países com presença de empresas brasileiras. Só em 4 países, eu creio, é que há mais de 5 empresas brasileiras a trabalhar. Naturalmente nos PALOPs é onde haverá mais empresas, mas na maioria da África Ocidental, a África francófona, não é? E alguma parte da britânica, praticamente não há empresas brasileiras. Nós lidamos com vários projetos localmente e normalmente os projetos ou são europeus, de capital europeu ou de capital americano. Então há aqui um potencial enorme para ser descoberto pelas empresas brasileiras. Aqui em termos setoriais, não é? Fala-se, e como estamos aqui a falar também para outros mercados, o Brasil é um bocado o celeiro do mundo hoje, amanhã vai ser a África, não é? Portanto, a África será com certeza o segundo celeiro a seguir ao Brasil a ser explorado. E hoje há muitos projetos, especificamente da área agrícola, da área agroindustrial, a nascer nos mais variados países africanos. Tecnologias são potencialmente negócios fantásticos, porque com tanta gente jovem, como já falamos atrás, tudo o que mexa com comunicações, com tecnologia, tem taxas de crescimento fantásticas, não é? Há hoje já, e nós participamos em alguns centros desses, há hoje já centros de tecnologia, de inovação, que fazem parcerias com centros europeus, centros canadenses, centros americanos. A África está hoje, em termos sobretudo de crescimento, está hoje na vanguarda das taxas de crescimento nesta área também. Na parte da construção civil, que eu vou daqui a pouco dar a palavra ao Marcelo, há muitos projetos para fazer, há muita infraestrutura para desenvolver. Coloca-se muitas vezes a questão do dinheiro, ok, mas quem é que vai pagar as coisas? Aí quer o Marcelo, pela experiência que tem no terreno, quer o Danilo, pela experiência do Standard Bank, poderão responder melhor do que eu, mas obviamente que ninguém exporta para a África, nem ninguém vai fazer negócios à África se não houver garantias de que vai receber, não é? Portanto, eu creio que isso é um mito, a questão do mau pagador. Tem é que saber o caminho das pedras, onde é que está o dinheiro, como é que chegamos lá, e obviamente a África importa hoje entre 80% a 90% de tudo o que consome. E se importa, se tem condições de importar, é porque paga, senão não conseguia importar. Okay? Mas esta parte financeira e a parte depois dos projetos de engenharia, de infraestrutura, eu vou deixar mais para o Marcelo e para o Danilo comentarem. Um setor fundamental também hoje, onde há diversos projetos que nós acompanhamos lá, setor da energia, seja na energia tradicional, seja nas renováveis, não é? Todo o sucesso de uma futura industrialização do continente africano passa naturalmente por
haver uma energia que seja controlada, que seja estável, não é? E, portanto, há hoje muitas oportunidades também de negócio, de investimento nesta área. E por que razão, de facto, um bocado concluindo aquilo que eu disse até agora, e de seguida vou passar a palavra ao Marcelo Soares. Por que razão é tão atrativo investir no continente africano? Mais uma vez, o foco da população jovem. O futuro está lá. Porque não havendo mão de obra ativa, não se produz, as coisas não andam. Então, voltamos àquela minha dica inicial de que, das duas uma, ou o fenómeno das migrações cada vez se vai desenvolver mais, com todos os problemas culturais, enfim, civilizacionais que isso envolve, não é? Ou então, nós vamos ter que começar a ir produzir onde não estiver a mão de obra qualificada. E aí gostaria de deixar mais um detalhe. Hoje, em África, existe mão de obra qualificada, ao contrário de há 20 anos atrás, onde se queria algum profissional qualificado e era difícil de encontrar. Hoje, com todas as universidades que existem, escolas profissionais, que naturalmente têm sempre uma mão ou francesa, ou americana, ou inglesa, em alguns casos portuguesa, mas mais a nível de França e do Reino Unido. Hoje encontramos profissionais qualificados no continente africano. Esse não é mais um problema lá. Ou não é um problema tão grande como era há 20 anos atrás, ok? Educação e ensino, portanto, isso é uma aposta. Eu costumo brincar e dizer que os países africanos, ok, grande parte deles são pobres, mas percebem que sem educação não saem do lugar onde estão, não é? Portanto, e tem havido uma aposta muito interessante, seja no Ghana, seja na Costa do Marfim, seja no Senegal, entre outros, neste setor. A estabilidade política, que na maioria dos países tem existido nos últimos 10, 12 anos. Antes de 2010, de facto, havia constantemente altercações, não é, políticas, alguns golpes de Estado, enfim, havia uma instabilidade grande que para os investimentos externos era uma condicionante forte. Hoje existe na maioria dos países uma estabilidade política que dá garantias para quem investe lá, não é? E dentro de todas as necessidades que a África tem, existe hoje uma relativa estabilidade financeira. Há vários bancos, há várias fundações, há vários países que funcionam um pouco como mecenas, que investem em países africanos. Temos também o fenómeno chinês, obviamente que nem sempre é saudável, mas que também ajuda em muitos casos a algum desenvolvimento. E, portanto, hoje estão criadas as condições para que nos próximos 20, 30 anos, muito do que acontece no mundo em termos de investimento e de negócios possa passar pelo continente africano. Estes são os nossos contactos, mas que depois vocês irão saber isto. Ok, penso que da minha parte está tudo. Marcelo, queres acrescentar alguma coisa? Queres aproveitar então para fazer contar algo da tua experiência, daquilo que tu ao longo destes anos foste verificando? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Danilo. E todos aí os espectadores, né, que estão aí nesse bate-papo, que é o Café com Sabor África. Certo? Eu gosto de dizer isso, né? Não é, Sérgio, não é um webinar, né? É um bate-papo aí, uma mesa redonda, a gente discutir e levantar os pontos positivos relativos ao mercado na África. E quero também agradecer ao grupo O Porto Forte, especialmente ao Sérgio pelo convite. Espero estender esses convites aí para os próximos também. Estou à disposição para o que for necessário. E vou primeiramente me apresentar aí a todos. Como o Sérgio já falou um pouco de minha pessoa,
Eu trabalho no Grupo Queiroz Galvão desde 2005. Estou há 16 anos aí no mercado de infraestrutura, no mercado bancário, e também outros mercados que o Grupo Queiroz Galvão engloba, certo? E em especial a África. Eu estou aí há 10 anos na África, e nesses 10 anos aí, nesse decorrer desse tempo, eu residi em 3 países diferentes e fiz operações e negócios com mais de 6 a 7 países, certo? Primeiramente, aí eu morei na Líbia, morei 3 anos na Líbia, entre os anos 2007 e 2011, onde houve aí a guerra, com a morte do Gaddafi. Saímos de lá resgatados, né, da Líbia. Posteriormente, fui para Gana, onde assumi as operações do grupo lá. Na época, tínhamos 5 operações, 5 projetos de infraestrutura. E, posteriormente, vim aqui para Angola, em meados de 2018, e assumi a gestão financeira e administrativa do país, né? Hoje aqui estou em Angola, nesse momento aqui também estou em Angola, em Luanda, e aqui estamos muito voltados para essa área de infraestrutura, estamos voltados também para a área de exportação e coleta de resíduos sólidos, atuando aqui em Luanda e nas províncias aos arredores da capital, que é Luanda. Ajudando aí nas informações que o Sérgio já mostrou a todos, realmente a mão de obra aqui, ela se qualificou muito, principalmente em Angola. Vou falar um pouco aqui do país no qual eu resido hoje e no qual eu opero. O país passou por 30 anos de guerra, né, Sérgio? Encerrou a guerra aí no ano 2002, 2003, ou seja, você vê aí que a população que está no mercado de trabalho é muito nova, tem em torno de 20 anos, após de 2002 a 2021, a gente está falando de 19, 20 anos aí, desde que encerrou a guerra, e antigamente aqui passou-se aí no poder 35 anos, e hoje, a cada 4 anos aí a gente tem eleições, temos eleições o ano que vem, inclusive, ou seja, mostra aí um pouco de estabilidade política, né? Não há mais a ditadura, e sim hoje o povo vota e escolhe quem vai comandar o país. Há 20, 30 anos atrás, as empresas de fora aqui do país, vamos dizer, as empresas expatriadas, trabalhavam com mão de obra realmente de fora. Era aí, vamos dizer, aí uma proporção de 80% a 20%. Já por conta dessa dificuldade aí que muitos países tinham conflitos e tinham guerra. Hoje não. Hoje o que a gente procura muito, hoje atualmente aqui existem 5 a 6 empresas brasileiras em Angola, e o que hoje a gente procura muito é realmente utilizar a mão de obra local, que hoje é muito qualificada. Ou seja, a gente evitando trazer expatriados, mão de obras de fora, a gente procurando treinar e deixar a população aqui apta a entrar na cultura dos países no qual estão aqui, para reconstruir o país, que passou 30 anos de guerra. Ou seja, a gente está qualificando essa mão de obra aqui, que é tão sofrida e passou muito tempo em guerra. Isso a gente vê com uma importância muito grande para a África, não só vir aqui e ajudar a reconstruir o nosso know-how mundial, mas também a gente formar pessoas na cultura do nosso país e na cultura do país no qual a gente estabeleceu aqui para ajudar. Certo? Eu acho que isso aí é muito importante, que o Sérgio falou. O futuro do mundo realmente está voltado aqui na África. Você vê aí pelos PIBs dos países no qual o Sérgio mostrou o slide, e mostra a força que a África pode ter
aí com a Europa, o Velho Mundo, e com também as Américas, certo? Fico à disposição aí, Sérgio, para depois a gente tocar os assuntos Marcelo. E responder perguntas e bater um papo. Marcelo, da tua experiência nestes anos todos, quais são as principais oportunidades hoje para as empresas brasileiras, no caso, ou portuguesas, ou de qualquer outro país que existem por aí? Quais são as dificuldades maiores também? Assim, de forma muito resumida, porque a parte financeira a gente vai deixar para o Danilo, não é? Porque a pergunta é sempre esta: eu até quero ir fazer negócios, mas e como é que é com o dinheiro, não é? Quem é que me paga? Onde é que está o dinheiro? Eu acho que aí o Danilo terá uma palavra, de facto, que nos mostrará isso, não é? Que será convincente. Mas em termos daquilo que tu conheces aí, Marcelo, onde é que estão as oportunidades? Um bocado aquele mito de que é só para as empresas grandes. Eu penso que isso é um mito. Isso hoje, as oportunidades são para as grandes, para as médias, para as pequenas, não é? Tem é que se calhar trilhar caminhos diferentes ou saber o caminho das pedras. Mas... Em 5 minutinhos, Marcelo, se tu conseguires apontar aí. Eu dou um resumo. Isso realmente é um mito, Sérgio, acho que aqui tem, eu acho que tem uma fatia do bolo para cada empresa. Lógico, a empresa tem que se adequar ao mercado africano, ao mercado mundial, que mudou muito nos últimos anos, principalmente aí o compliance. O compliance aí é extremamente importante, principalmente no continente africano, que não tem essa cultura. Foi uma barreira quebrada aí, mas que foi necessária. E aqui, principalmente aqui em Angola, tem um problema muito sério que a cada dia vem melhorando, e o Banco Central Angolano, que é o Banco Nacional de Angola, ela vem passando a autonomia para instituições financeiras comerciais privadas, que é a retirada da moeda forte do país. As empresas aqui, muitas empresas saíram de Angola com essa dificuldade, pois faziam suas atividades aqui, recebiam suas remunerações, sua receita e não conseguiam retirar o dinheiro, certo? Isso praticamente acabou. O Banco Nacional colocou muitas normativas e facilitou, dando autonomia total às instituições financeiras, o que facilita a retirada da moeda do país para sua casa-mãe, para seu beneficiário final, para seus acionistas. E isso tornou-se o Angola novamente um mercado muito atrativo, certo? Isso aí deixou aí um mercado bem alvoroçado e as empresas começaram a retornar, principalmente empresas americanas, empresas chinesas, as empresas brasileiras começaram a retomar as atividades aqui, certo? E outra forma também, como o país se adequou muito ao compliance, quebrou essa cultura, os bancos de fora, bancos suecos, bancos alemães, o próprio Standard Bank começou a poder financiar as operações aqui no país, certo? Lógico que tem muitas regras, muitas passos a ser seguidos até conseguir consolidar essa excelência junto às instituições financeiras locais e de fora, para que consigam financiar as atividades aqui e tenham, finalize esse mito, esse problema que seria de fazer as atividades aqui de sua empresa e não receber por isso. Isso não há mais, isso é algo aí do passado. A África, não só Angola como a África em si, mudou muito, e isso se tornou novamente um mercado atrativo aqui na África, juntando todas essas novas premissas aí que o mundo está trazendo aqui para os países, principalmente aqui da África subsaariana. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado aí pela tua intervenção. Agora vamos ouvir o nosso colega, orador, né, o homem
o homem do dinheiro, né? Como se, isso é como se pode falar, né? Que deve haver gente curiosa agora, ok? Se há, assim, oportunidades em África, se há oportunidades em vários setores, como é que o setor financeiro está assistindo a este nascer de oportunidades de investimento, de projetos, de exportação para a África? Que tipo de instrumentos é que os bancos, nomeadamente o Standard Bank, pode utilizar para apoiar as empresas? Enfim, agora a palavra é tua, Danilo. Eu sei que tens também uma série de dados para nos apresentar, muito interessantes, portanto, agora é contigo. Claro. Queria começar agradecendo você, Sérgio. Muito obrigado ao grupo também, o Porto Forte, pela oportunidade de a gente apresentar o banco, as oportunidades para essa audiência. Antes de colocar a apresentação aí que eu vou dividir com vocês, justamente cobrindo todos esses aspectos do porquê fazer negócio em África, quais são as tendências, quais as dificuldades que as empresas têm para fazer negócio com o continente, eu vou começar me apresentando também. Eu trabalho no banco há 10 anos, então há 10 anos eu olho a África. Eu comecei na área de Investment Banking, trabalhando com o time de fusões e aquisições, e depois eu migrei para a área comercial. Hoje eu ocupo a posição de vice-presidente de coverage, cobrindo principalmente os setores de consumo e de instituições financeiras. É claro que tem nomes de clientes de outros setores que eu também acabo olhando, mas no final eles são focos, são o foco dos meus colegas, que também vai ter um slide específico que eu apresento o time. Então, eu vou colocar uma apresentação aqui como suporte. Quem tiver interesse, a gente vai enviar a apresentação depois. Ao final, a gente também vai ter uns 10 minutos de uma sessão de Q&A, então fiquem à vontade para fazer perguntas. Só um minutinho enquanto eu coloco a apresentação aqui. Certo. Para mim, ela já aparece na tela, não sei para vocês. Ainda não. Já está aparecendo. Já está. Só um segundo, enquanto eu coloco ela no modo de apresentação. Eita. Bom, eu vou começar explicando um pouquinho sobre quem que é o Standard. O Standard é um banco sul-africano, já existe mais de 150 anos, para ser preciso, 159 anos. A gente tem sede na África do Sul, a gente é listado na Bolsa de Joanesburgo, e a gente tem um acionista chinês, que é o ICBC, com 20%. No centro do slide vocês conseguem ver os 20 mercados que o banco atua dentro do continente africano. Então, vocês podem notar aqui que é a África, é a região da África que a gente denomina como África subsaariana. E aqui nesse próximo slide a gente consegue ver com mais precisão, então, quais são essas regiões nessa tabela da direita. A gente tem, inclusive, uma indicação do nível de negócio que a gente tem em cada uma dessas regiões, tá? O que é importante notar é que a gente opera na maior parte deles como um banco completo, e além de África, a gente também tem uma atuação internacional nesses países que estão pintados em laranja. Então, são os principais centros econômicos mundiais, tem Brasil, Nova York, Londres, Dubai e Beijing. Um outro aspecto importante, que é importante ressaltar aqui, é que a gente opera tanto com o nome de Standard Bank, como o nome de Stanbic também. Então, em alguns países, como por exemplo o Quênia, a Nigéria, o nosso banco se chama Stanbic, mas no final a gente está operando só com um nome diferente, é tudo a mesma marca, tá? Certo. Aqui eu estou entrando um pouco mais em detalhes na parte do portfólio de produtos do banco.
Se vocês forem olhar aqui, a gente é muito comparado aos grandes bancos aqui do Brasil, então a gente tem soluções tanto na parte de varejo, tanto como na parte de corporates também. Então a gente é um banco completo com soluções de trade finance, que daí eu acho que vai interessar bastante para essa audiência. A gente engloba aí produtos como carta de crédito, garantias bancárias, auxílio na parte de cash against documents. A gente também tem um financiamento voltado para empresas, tem soluções de financiamento estruturado também voltados tanto para empresas como para projetos, e soluções de tesouraria que vão desde de conta corrente, passando por cartão de crédito, acesso a divisas e política de hedging. Eu acho que se a audiência tiver alguma dúvida em relação a algum produto específico também, podem colocar aí no chat e no final a gente discute mais a fundo. Se for o caso também, a gente pode marcar uma reunião depois. Entrando aqui um pouco agora na parte dos setores que o banco cobre, o banco tem um DNA bastante forte aí de banco de investimento na parte de recursos minerais. Então, foco em metals and mining, em oil and gas e energia e infraestrutura. E mais recentemente, a gente passou a ter um foco maior em outros setores, os setores industriais e o setor de consumo, que ele engloba tanto a parte de agricultura, como a parte de varejo e, por fim, o FMCG, que são a parte de alimentos e bebidas, produtos de beleza, enfim. E também aqui a última imagem, que é o setor de tecnologia. Entrando um pouco aqui no histórico de transações recentes que o banco fechou, a gente assessorou a Bembev na compra da SABMiller, a gente foi assessor na parte de M&A para assuntos africanos, e também a gente ajudou a empresa a ser listada na Bolsa de Joanesburgo. A gente financiou a Vale no projeto de Nacala, em Moçambique, um financiamento que chegou a 5 bilhões de dólares, e Petrobras, onde a gente também ajudou a levantar recursos para essa JV entre Petrobras e BTG no continente, numa base de um Reserve-Based Lending da ordem de 2 bilhões de dólares. Então, só para vocês verem que são transações envolvendo players grandes e volumes bastante elevados também. Nesse slide, a gente está mostrando um pouco que o banco está sempre bem posicionado nos league tables, né, na parte de captações ligadas a operações africanas. A gente sempre tem uma posição de destaque aí entre os cinco primeiros bancos. Não vou gastar muito tempo aqui. Queria enfatizar que o banco ele produz também bastante material de pesquisa sobre o continente africano. Cada um tem uma frequência diferente, ele cobre também assuntos diferentes. O que a gente publicou mais recentemente é o African Markets Reviewed. Ele cobre aspectos macroeconômicos, políticos de países selecionados, tanto da África subsaariana, como também do norte da África, que na verdade são regiões que a gente não tem presença, mas que a gente acaba olhando sobre esse aspecto de research. Existe um outro material bastante importante também, que é o Financial Handbook. Ele trata da parte de controles cambiais, como fazer negócio em cada um dos países. É um material bastante interessante também. E a gente também produz aqui na direita uma série de coberturas setoriais. Se a audiência também tiver interesse, pode mandar e-mail para a gente pode dividir esses materiais com vocês ou colocar inclusive no nosso mail list. Agora eu vou entrar aqui rapidamente no que é o Standard Bank Brasil. O nosso papel no país é justamente acelerar o desenvolvimento da África através do financiamento de fluxos de investimento, provocando um impacto positivo dos dois lados do Atlântico. Quem que faz esse papel é esse time que eu apresento aqui nesse slide. Então vocês conseguem ver que o time comercial ele é coberto por essas 5 pessoas, a Natália Dias, o André, eu, Bernardo e Tainá. A Natália e o André, eles dividem o portfólio de clientes comigo, cada um, então, tem um foco setorial aí um pouco diferente, mas no final
a gente acaba trabalhando junto, então a gente sempre tem um pouco aí de noção do que está acontecendo na área do outro. Uma coisa importante que vale destacar aqui, a gente opera no Brasil como escritório de representação, então a gente não possui um balanço local, e qualquer operação que a gente for fechar, a gente tem que necessariamente ter essa interação com a África, tem que ter o flavor africano, e essa operação ela tem que ser bucada no continente africano, aí nesses 20 países que a gente tem presença. Aqui, a gente consegue ver um pouquinho do histórico de relacionamento entre o Brasil e a África. A gente estima que após os anos 2000, o investimento ele foi da ordem de 12 bilhões de dólares, concentrado principalmente em Vale, Petrobras e as construtoras. Então, vocês conseguem até olhar aqui a Queiroz Galvão, atuando em África, que está presente nesse evento. E cada vez mais a gente tem visto aí uma diversificação dos players que estão olhando a África como um destino de investimento. Então, a gente tem observado aí um movimento bem grande de players dos setores de proteína animal e de setores diversos. Então, a Embraer estabelecendo escritório na África, Alpargatas com presença em Angola, África do Sul, dentre outras várias empresas que estão fazendo esse movimento aí de se estabelecer em África. Passando pela parte de trade, o que a gente consegue enxergar aqui é que o fluxo de comércio exterior, ele já foi mais relevante entre as duas regiões. Historicamente, o pico ele ocorreu em 2003, com 25 bilhões de dólares, mais ou menos. Aqui a gente está mostrando só a África subsaariana, então, do ponto de vista de importação, a gente enxerga uma dependência muito grande aí da parte de petróleo, e na parte de exportações focado principalmente na parte de produtos agrícolas. Dentre os mercados mais relevantes, vocês conseguem ver aqui no último gráfico, que a gente tem duas das maiores economias do continente, África do Sul e Nigéria, como os nossos principais parceiros, seguido por Angola. Entrando agora, então, na parte de África, né, que eu acho que é a parte mais interessante do material, é muito importante a gente destacar o porquê a região é relevante em diversos aspectos. Eu acho que o Sérgio ele já cobriu boa parte da importância do porquê a África ela é importante para os brasileiros de um modo geral. Eu vou entrar então aqui um pouco mais de detalhes em cada um desses aspectos, vou explicar um pouquinho mais das tendências que o nosso time de research também enxerga para a África. Então, a África acaba sendo importante não só pela extensão territorial, mas ela tem, por exemplo, 60% da terra agriculturável e não cultivada do mundo, ela concentra grande parte das reservas de recursos naturais, 30%, tem 11% das reservas de petróleo do mundo, e são números que aumentam a cada grande descoberta. Então, por exemplo, a descoberta de gás natural em Moçambique, na África Oriental. Se a gente puder citar, além desses números, os principais aspectos que estão modelando o continente, a gente pode enxergar o aumento populacional, o aumento do consumo, o crescimento da renda e a urbanização como os principais aspectos que estão impactando bastante o setor de consumo do continente. Para a gente entrar em alguns números aqui, a África subsaariana é a região que mais cresce no mundo, depois da Ásia. Quando a gente fala de África, a gente está falando de 54 países que eles não têm um crescimento uniforme. Então, se a gente for olhar aqui, o mapinha que está na direita, a África Oriental, que tem puxado os maiores números de crescimento, são economias que demoraram mais para descobrir os recursos naturais, então elas acabaram também tendo a oportunidade de diversificar mais as suas economias, enquanto que na África Ocidental, que é a região que os brasileiros mais têm relacionamento, são países ricos em recursos naturais, principalmente o petróleo, e que, consequentemente, também acabam sofrendo mais com essa parte da oscilação do preço do petróleo. E temos aqui na parte central uma região mais focada na parte de mineração e metais.
Dado o momento que a gente tá, a gente não pode deixar a Covid de fora. A gente enxerga que a África, depois de 50 anos, foi a primeira vez que o PIB da África diminuiu, mas é uma queda muito menor quando a gente compara com o restante do mundo. E a projeção de crescimento para o final deste ano é de 3,4, distribuído pelos setores que vocês conseguem enxergar aqui na direita. Merece destaque novamente as economias mais diversificadas, que vão acabar puxando esse crescimento para cima. Em relação ainda ao impacto de Covid no continente, o impacto ele é bem menos acentuado. Entre as hipóteses que a gente levanta é que é uma população bastante jovem, e a gente vai explicar um pouquinho disso nos próximos slides. Então, o que a gente vai tentar abordar aqui agora são as tendências que a gente enxerga para o continente que estão influenciando o crescimento da África aí no médio e longo prazo. A idade média do continente é de 19,7 anos, o Sérgio até mencionou já isso. Então, na África subsaariana, você tem um percentual aí muito pequeno de uma população acima de 60 anos. Vocês conseguem ver no gráfico que a população de 15 a 24 anos é a que mais cresce no mundo, quando a gente olha a África, e a África vai ser a região que vai ter o maior crescimento populacional nas próximas décadas. Então, a gente tem hoje 1,3 bilhões de pessoas morando lá. Em 2050, a população ela praticamente dobra, vai para 2 bilhões, e a região vai representar 24% de toda a população mundial, que é esse primeiro gráfico que vocês conseguem enxergar aí no topo, criando então um mercado de consumo bem relevante, né? Além do crescimento populacional, a gente também tem um crescimento do consumo das famílias e do PIB per capita. O consumo das famílias de agora até 2030, ele deve crescer numa média de 3,4% ao ano, enquanto a população está crescendo a 2%, e isso vai ter um impacto no PIB per capita. Então, a classe média africana ela tem crescido, apesar de você ter uma população predominantemente pobre, mas a classe média ela tem crescido aí num ritmo bastante significativo. E a África também vai representar uma parcela grande da força de trabalho do mundo. 30% da força de trabalho do mundo vai vir de África. Ainda na parte dos demographics, se a gente olhar o PIB per capita na África, a média de 2.600 dólares, você tem aí ainda cerca de 80% da população vivendo com menos de 4 mil dólares por ano. Mas se a gente olhar esse número mais a fundo e estudar ele, a gente vai ver que boa parte da população já tem um percentual aí bem próximo a esses 4 mil, e, consequentemente, eles vão pular para as próximas faixas. Então, você tem aí vai ter uma diminuição dessa população que recebe 4 mil e um aumento do lower, mid, upper mid classes. Aqui a gente consegue ver como o efeito da renda, ele gera mudança nos hábitos de consumo, tanto de alimentos, como itens, serviços mais caros e sofisticados. A gente traz aqui uma segunda tendência, que é a tendência da urbanização. Hoje, ainda 66% da população, ela mora no campo, mas em 2030, que é o último mapinha, você vai ter uma troca com 60% da população vivendo em cidades. Então isso significa que 800 milhões, quase 1 bilhão de pessoas, eles vão migrar para cidades, causando aí um impacto bem grande no consumo de produtos e serviços. Aqui, no próximo slide, a gente consegue ver como, por exemplo, o número de cidades grandes, ou seja, com mais de 5 ou 10 milhões de habitantes, eles vão se tornar grandes centros de consumo aí em 2030.
Terceira grande tendência é o aspecto da digitalização, acesso à internet, tecnologia. A gente consegue ver como isso está se democratizando, né? Isso está possibilitando também um acesso muito maior ao sistema bancário e também provocando mudanças nos hábitos de consumo. A África é a região do mundo que mais adiciona usuários de internet, tem um crescimento enorme da cobertura 3G, vocês conseguem enxergar isso aí pelos gráficos. Na parte de fintechs, inclusive, a gente consegue ver aí exemplos de empresas que tiveram bastante sucesso. Então, a gente tem a M-Pesa do Quênia, que trabalha com essa parte de pagamentos por meio de SMS. Eles fizeram parceria com uma empresa de telefonia. Em pouco tempo, eles conseguiram aí uma penetração bastante grande, 80% em 2 anos. E a outra empresa é a Jumia, que seria uma equivalente da Amazon da Nigéria, né? Atua na parte aí de marketplace. Quarta tendência, a gente está enxergando uma penetração financeira cada vez maior. Interessante é que a África funciona de uma forma diferente, então a maior parte da população ela não era bancarizada, e quando a gente olha hoje, eles pularam algumas etapas, eles já estão indo direto para o mundo das fintechs, então para a parte de pagamentos online. Tudo isso por causa do que a tecnologia possibilitou, né, em causar maior inclusão. E hoje a África ela responde por quase 45% de todas as transações com dinheiro digital do mundo. Aqui, agora a gente vai passar um pouco pela parte de integração que o continente está passando do ponto de vista comercial. Entrou em vigor este ano o African Continental Free Trade Agreement, que vai integrar os 54 mercados africanos, vai criar um mercado bastante atrativo. Se a gente for somar, né, todas essas regiões com 1,3 bilhões de pessoas, um PIB de 3,4 trilhões de dólares, enfim, uma região aí que vai se tornar cheia de oportunidades. A gente enxerga um movimento de brasileiros se estabelecendo no continente para se beneficiar desse acordo, e de fato a gente já tem visto alguns movimentos ocorrendo já neste momento. Aqui tem algumas vantagens de você estar dentro do African Free Trade Area. Depois, quem tiver mais interesse pode dar uma olhada com o material que eu vou compartilhar. Por fim, aqui eu trago algumas lições que a gente foi aprendendo ao longo dos últimos anos, do porquê os brasileiros têm dificuldade de fazer negócio com a África, e os que têm sucesso, por que ocorre o sucesso. Então, de modo geral, a gente vê que a percepção de risco ela é muito maior do que a realidade. Hoje a África ela tem 20 países que estão mais bem posicionados do que o Brasil no Ease of Doing Business, só para a gente dar isso como exemplo. Existe a questão da instabilidade política, é claro, mas se você conhecendo melhor os mercados, é um aspecto que você consegue aí medir melhor esse aspecto, esse tema. Você tem que conhecer bem o cliente ou o parceiro com qual você vai fazer negócio. Aliás, ter um parceiro local é algo fundamental. Existem questões de acesso à moeda, como, por exemplo, Angola, que já foi mencionado aqui anteriormente. Então, entender a dinâmica de como os mercados funcionam também é fundamental. Com o Covid, a questão de mapeamento de riscos também ela é importante. E, por fim, a gente enxerga aí vários países em África tendo uma deterioração do balanço de pagamentos, então a gente tem privilegiado financiamento a projetos privados. Então, se torna mais aí um fator de importância que vocês teriam que olhar. Então, vou finalizar a minha apresentação aqui. Eu acho que a gente já estourou o tempo. E vou deixar para responder as perguntas agora na sessão de Q&A. Obrigado a todos. Muito obrigado, Danilo.
muito importante todas as colocações que tu fizeste. Algumas pessoas já solicitaram o material através do chat. Eu informo que todas as pessoas que quiserem receber o material é só dizer ou no chat ou depois enviar um e-mail para nós, que nós fazemos chegar o material. Por outro lado, se alguém da audiência quiser depois conversar sobre algum tema em específico, seja comigo, com o Marcelo ou com o Danilo, nós faremos essa ponte e fazemos essas reuniões que forem necessárias para esclarecer alguns pontos, porque naturalmente haveria muito mais a dizer, não é? Se alguém quiser colocar uma questão agora, por favor, utilizem o chat. Poderão também fazê-lo depois por e-mail, ok? Para esse e-mail que está agora aí no rodapé. Eu gostava de... Oi, Danilo. Gostaria até de fazer uma sugestão. Quem tiver alguma operação para fazer com a África, seja o desenvolvimento de um projeto local ou alguma exportação, como é que a gente trabalha com os clientes brasileiros? Quando a gente está olhando o aspecto de exportação, é muito importante que a gente entenda caso a caso como que está sendo feita essa exportação. Então, quais os produtos que o cliente ele pretende utilizar, se vai ser carta de crédito, vai ser garantia bancária, enfim. E a gente entender também quem que é o importador. No final, o importador que vai ser a parte que o Standard Bank vai correr o risco. Então, é importante a gente entender o cliente do ponto de vista de compliance, do ponto de vista de crédito também, para a gente poder aprovar as linhas para os produtos. Se for um cliente desejando financiamento para desenvolver um projeto em África, um projeto Greenfield, Brownfield, etc., a gente também tem que ter uma conversa com o cliente sobre esse projeto em específico, entender questões, se o cliente fez estudo de viabilidade, é um projeto prioritário no país, ele tem assinado o acordo de off-taking, enfim, são vários aspectos que a gente também tem que entender caso a caso. Então, só queria deixar isso aqui colocado para também, se a gente for ter conversas com os clientes, para eles também se prepararem nesse sentido. Perfeito. Está aí lançado o desafio. Portanto, quem tiver com negócios em mira, é bom, antes de fazer os negócios, saber como é que deve fazê-los bem, não é? O que é que deve... E aí Danilo pode ajudar em tudo isso. Eu gostava aqui de reforçar só um ponto. Quando nós falamos de fazer negócio em África, estamos a falar para todo o tipo de empresas, não só para as muito grandes, não só para as grandes. Existem oportunidades hoje em muitos setores. Eu recordo que a África importa cerca de 80% a 90% de tudo o que consome. Então, isto é verdade, por exemplo, para a questão da construção, obviamente, mas isso é em termos de bens de consumo, a área alimentar, por exemplo. A África praticamente importa tudo o que consome hoje. E normalmente não importa barato, ok? Aquele iogurte ou aquela caixa de frutos secos ou aquela... Normalmente os preços a que se exporta para a África não são baratos. Nós conhecemos bem como é que funciona, por exemplo, o fornecimento das cadeias de supermercados em vários países, né? Nomeadamente aqueles que são fornecidos por França. E o preço a que os produtos são exportados para a África são normalmente mais caros do que aqueles preços que são praticados aqui na Europa. Então, há aqui oportunidades, eu diria, na área alimentar muito, na área agrícola, na área da agroindústria, mas há muitos nichos do mercado onde se pode inserir, porque a África já importa hoje. Então, por que é que há de importar do país A, B ou C e não de mim, não é? Claro que aí torna-se necessário fazer o posicionamento do meu produto, onde é que o meu produto tem, que vantagens competitivas é que tem, por onde é que eu chego lá, mas as oportunidades estão lá. Isto é verdade também a nível de investimento. Portanto, a nível de investimento há hoje muitas oportunidades na área da energia, na área agrícola, na área da saúde, na área de infraestruturas e, portanto, quem tiver de facto interesse em saber um pouco mais,
eu estou ao dispor, e com certeza o Danilo e o Marcelo também, para vos poder fazer chegar a informação mais concreta. Ok? Temos aqui vários comentários. Não temos nenhuma pergunta em particular. Algumas pessoas dizendo que irão entrar em contacto. Portanto, sendo assim, Danilo e Marcelo, não sei se querem dizer algo para encerrar a vossa intervenção. Sérgio, novamente quero agradecer a oportunidade e, como você já falou e Danilo também falou, estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento, também qualquer tipo de parceria, tá? Acho que já foi divulgado aí o e-mail e depois, posteriormente, o Grupo Aporte Forte pode passar para a gente as dúvidas, informações e para a gente interagir. Com certeza. Obrigado aí novamente. Obrigado, Marcelo. Danilo? Também gostaria de agradecer a todos, a audiência, ao Sérgio, ao Marcelo, ao grupo o Porto Forte. A gente se coloca à disposição também, qualquer pessoa que tiver dúvida, quer discutir um projeto com a gente também vai estar à disposição para atender. Danilo, muito obrigado então, muito obrigado aos dois, muito obrigado também a quem participou. Estamos ao dispor inteiramente e esperamos vê-los nos nossos próximos eventos. Estejam atentos, porque, como eu referi no início, todos os meses nós fazemos uma live sobre a África e, portanto, contamos convosco nos próximos eventos. Ok? Muito obrigado, então.